Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa estar guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Hoje nós vamos para mais uma lição da carta de Paulo aos Efésios, essa bonita carta, linda carta, e hoje nós vamos falar sobre unidade, serviço e crescimento, mas é uma lição bastante comprida, e eu quero dividi-la aí pelo menos umas 3, 4 lições, tá bom? O texto é Efésios 4, de 1 a 16. Hoje, praticamente, nós vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo 3. E John Stott, ele mostra que essa carta pode ser, esse capítulo 4, de 1 a 16, ele pode ser dividido em duas partes. Do ponto de vista do capítulo de 1 a 3, a doutrina, o que Deus fez. Isso está no campo da teologia, o que Deus fez pelo ser humano. Em segundo lugar, capítulos de 4 a 6, a prática, aquilo que nós devemos fazer, a nossa parte. E isso está no campo da vida cristã. Então nós vamos começar a parte mais prática da carta agora. O apóstolo inicia o capítulo dizendo: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Efésios 4:1. A expressão rogo-vos aqui é uma espécie de convite. Convido-os, peço-vos, embora tenha sempre o sentido de apelar, um apelo mais profundo. Isso quer dizer que Paulo aqui ele vai dizer que é de suma importância, é primordial para a vida cristã. Por isso é um apelo. Andar de modo digno significa viver de acordo com o chamado, corresponder ao chamado e, sobretudo, atender àquele que nos chamou para uma nova vida, para uma vida de abundância, para aquele que nos vocacionou. Como é essa dignidade? Duas palavras resumem: unidade e santidade. A unidade será tratada nessa lição, e santidade nas lições 7 e 8, no seu devido tempo. Em primeiro lugar, então, que nós precisamos entender que a unidade cristã depende da nossa vida cristã. Versículos 2 e 3 do capítulo 4. Paulo aqui ele é muito claro quando ele, ao escrever, ele fala que a vida digna é caracterizada por essas virtudes: humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua e o amor. Ele nos relembra que é porque aqui todo o propósito de unidade cristã deve começar. É por essas virtudes que se começa uma vida cristã que vai fazer diferença na vida dos outros. A partir daqui que a igreja precisa se conscientizar dessa necessidade de viver essas virtudes na sua vida. Então, há pessoas que começam com estruturas, mas o apóstolo começa com qualidades morais e atitudes cristãs, como diz John Stott. Isso explica porque muitos projetos da igreja e na igreja não dão certo. As pessoas dizem que querem trabalhar, que amam o Senhor, que estão dispostas, mas quando começam os relacionamentos interpessoais, nota-se a ausência dessas virtudes e as coisas acabam se dividindo. Então, olha a importância das virtudes que Paulo pede para nós, igreja, para que a gente celebre, para que a gente construa, para que a gente regue, para que a gente plante essas virtudes nos nossos relacionamentos. Humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua e amor. Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo vai ser olhar para cada uma dessas virtudes e ver o que Paulo nos ensina em relação a elas. Primeira coisa, a humildade, essa virtude que precisa ser experimentada nos nossos dias, né? A virtude que
que a gente aprende a virtude da humildade. Jesus Cristo lá em Mateus 11, 28 a 30, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então essa coisa que você nasce humilde ou morre humilde, não, isso não existe. O que existe é que nós precisamos aprender da humildade do servo sofredor de Jesus Cristo, daquele que o jugo é suave, ele é suave, ele nos ensina a ser humildes, como humilde ele foi. Então cremos que essa é uma das palavras mais mal entendidas na igreja evangélica. Muitos confundem humildade com roupa rasgada, casa velha, ausência de conhecimento, etc. Nada disso. Cremos que 3 coisas caracterizam a humildade cristã. Não pensar em si mesmo além do que você é, considerar os outros e disposição para servir. O que mostra a humildade? A humildade mostra que nós devemos olhar para o outro. Olhar para o outro, não pensar em nós mesmos, considerar os outros e disposição para servir. A segunda virtude é a mansidão. O teólogo William Barclay, ele define como meio termo entre ser irado demais e nunca ficar irado de modo algum. Sempre no meio termo, nós vamos muitas vezes nos irar e muitas vezes nós vamos conseguir passar pelo momento da ira. Ao contrário do que se pensa, mansidão não é sinônimo de fraqueza também, mas é de suavidade dos fortes. Suavidade dos fortes. É a qualidade de uma personalidade forte, que é mesmo assim senhora de si mesma e serve de outras pessoas. A mansidão, ela forma um par ideal com a humildade, porque o homem manso pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais, assim como o homem humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. Terceiro lugar, longanimidade, longo ânimo, ter longo ânimo na sua vida. Quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, significa que ele é grande de rosto, lento para a ira. A longanimidade é a capacidade de aguentar com paciência pessoas provocantes, beligerantes, pessoas tal como a gente conhece muitas delas. Então, tal como em Cristo, Deus foi longânimo para conosco. Ele nos deu uma nova oportunidade. Ele nos deu vida e vida em abundância. Quarto lugar, tolerância mútua. A ideia aqui é suportar os outros de forma mútua. Tolerância sem a qual nenhum grupo de seres humanos consegue viver ou conviver em paz e em tranquilidade. O autor de Hebreus nos informa que Jesus suportou a cruz e a oposição dos pecadores contra si mesmo. Isso é tolerância mútua. Em quinto lugar, ele vai nos falar do amor. Já foi mencionado na lição anterior que nós vimos e certamente será em outras. E novamente lembramos que o amor é a atitude que visa o bem-estar do próximo. Olha o que eu estou falando, olhe para o outro. Seja humilde, seja manso, seja longânimo, tenha tolerância mútua e regue tudo isso com o amor. Também, em sexto lugar, ele fala da paz, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 3. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união o Espírito dá. Paulo coloca aqui sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Recado semelhante está na carta de Paulo aos Romanos. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, falando em futebol, falando em política, falando em qualquer outra coisa que seja, nós temos que buscar viver essas virtudes como forma de nós sermos agraciados, de sermos abençoados por Deus nos nossos relacionamentos. A ideia aqui é aglutinar, não é dividir. A igreja não existe para divisão. A igreja existe para união, para comunhão. A igreja existe para abençoar a vida do irmão e da irmã. Então eu convido você a viver essas 7 virtudes na sua vida, na vida da sua família, para que você seja muito abençoado. Humildade,
mansidão, longanimidade, tolerância mútua, amor e paz. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor coloque alegria, paz, amor no nosso coração, mas acima de tudo, Pai, que essas 7 virtudes nós possamos cultivar na nossa vida, para sermos pessoas mais cristãs, mais comprometidas com o Senhor. Eu te peço, Pai, por todas as famílias da nossa igreja, e que essas virtudes sejam coisas marcantes na vida da nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe a sermos tudo isso para a honra e glória do teu santo bendito nome. Abençoa, Pai, todos os membros da nossa igreja, todas as famílias representadas. Te pedimos também mais uma vez pelos profissionais da saúde, principalmente os daqui da Santa Casa, que estamos mais perto, mas de todo o Brasil, Pai. Todos os cientistas, todos aqueles que estão buscando uma vacina, um coquetel de remédios, para nós vencermos esse mal do coronavírus e da Covid-17. Tenha, Senhor, misericórdia de nós, nos ajude, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, que Deus te dê misericórdia e que você tenha o dia do Senhor, o domingo, um dia super abençoado em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.